Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós criamos a interface da nossa agenda e hoje nós vamos criar a classe de modelo que vai representar os dados da nossa agenda e a classe DAO que vai ser a classe de acesso aos dados que vai trabalhar com os dados do nosso banco SQLite. Vamos lá? Bom pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou vir aqui, clicar em gerenciador de soluções e eu vou instalar aqui no nosso projeto o que? Uma dependência que nós vamos precisar aqui para trabalhar com SQLite. Então vocês vão clicar com o botão direito em cima do projeto Agenda WF e vão selecionar aqui, ó, gerenciador pacotes do NuGet. Então nós vamos instalar um pacotinho aqui, um recurso a mais que não veio com a construção do nosso template. E aqui eu vou vir aqui em procurar, cliquei em procurar e no campo pesquisar vocês vão digitar system.data.sqlite. E aí vocês podem dar um enter aqui, que ele já vai fazer a mágica acontecer. Daqui, pessoal, ele vai mostrar um montão de coisas. O que nós vamos precisar? O primeiro item, ó, system.data.sqlite.core. Quando eu seleciono esse recurso, tá? Esse pacote, ele já me mostra aqui os dados relacionados ao mesmo, tá? Então, descrição, ó, quer dizer que esse pacote é um pacote oficial do SQLite, que funciona tanto para versões de sistema de 64 ou 32, com base no ado.net. E aqui estão todas as dependências, tudo que precisa para ele funcionar, o link do projeto, o link da licença, a versão desse pacote é esse aqui. Vou vir aqui e vou clicar em instalar. Ah, Danilo, meu aqui a versão está uma acima, não tem problema, pode selecionar e mandar instalar. Mandei instalar, ele vai mostrar aqui, ó, que está prestes a fazer alterações na sua solução. Ok, pronto, fechou, gente, já está instalado. A partir desse momento, o seu projeto já consegue trabalhar com o banco de dados SQLite. Já sabe, já reconhece ele, tá? Pronto, fechei ali o NuGet. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui e vamos fechar aqui o .csproj também, que ele abriu só porque eu selecionei ali o projetinho. E agora nós vamos começar a criar as nossas classes. Então vou vir aqui no gerenciador de soluções, vou vir aqui no meu projeto, botãozinho direito, adicionar classe. Primeira classe que nós vamos criar, pessoal, vai ser a classe que nós falamos que é uma classe modelo, que ela representa os dados que nós vamos trabalhar. Então vou vir aqui, o nome da nossa classe vai se chamar contato. Então ela vai representar um contato, tá? Vou vir aqui, eu vou alterar, ó, não vai ser interno aqui, o modificador de acesso do arquivo. Eu vou colocar como public. Então todo mundo vai poder utilizar essa classe. E aqui eu vou definir as propriedades dessa nossa classe. Quais vão ser as propriedades da nossa classe? Public, int, id e aqui getSet. Pronto. Danilo, tem um jeito mais fácil de criar uma propriedade? Tem. Prop. Tá aqui, ó. Aí tem prop full, só prop. Olha que legal. Dou um tab, ele já escreve toda a propriedade para mim, ó. Então a minha propriedade é do tipo string e o nome da minha propriedade é nome. Pronto. Tá aqui. E agora eu vou utilizar a técnica milenar, copiar e colar. E aqui vai ser e-mail. Pronto. Então, pessoal, o nosso contato, ele vai possuir quantos campos? O ID, o nome e o e-mail. Só isso. 3 campinhos já serve para
o nosso objetivo aqui. Ah, Danilo, eu quero pôr mais. Você pode colocar quantos campos você desejar, tá? No registro aí do seu contato. Fechou. Para mim aqui ele só precisa do ID, do nome, do e-mail. Ah, eu quero pôr telefone. Pode colocar, fica à vontade. Fechou? Maravilha. Já tenho a classe que vai representar os dados que vão ser armazenados na minha tabela, tá? No banco SQLite. Agora nós vamos criar uma classe, pessoal, que vai ser a nossa classe DAO, que é a classe que vai trabalhar com os dados, tá ok? Do nosso banco de dados. Ela que vai ser responsável por criar o banco de dados, vai ser responsável por inserir dados no banco, que é o nosso contato, listar, alterar, fazer tudo relacionado a banco. Então nós vamos de novo aqui no gerenciador de soluções, botão direito, vamos clicar aqui em adicionar classe e nós vamos inserir aqui uma outra classe chamada DAO Agenda. Pronto. Esse vai ser o nome da nossa classe. Também aqui eu vou alterar. Ela vai ser de acesso público. Todo mundo vai poder utilizar ela. Public. Pronto. E agora nós vamos preencher os dados. Uma coisa interessante que eu vou comentar com vocês. Em algumas aplicações, quando nós vamos desenvolver, ou nós criamos pastas para organizar aqui os arquivos. Tá? Por exemplo, poderia criar uma pasta models e todos os modelos, como por exemplo o contato, que representa uma tabela, os dados que nós vamos trabalhar, fica dentro de models. Posso criar uma pasta DAO, aí vai do gosto do freguês. Então cada um utiliza uma forma de organizar os dados. Até é comum criar vários projetos dentro de uma solução para organizar o que você quer. Tá ok? No nosso caso, como é simples, vai ficar tudo na raiz aqui do nosso projeto Agenda. Beleza? Voltando, o que vai ter aqui na nossa agenda? Primeira coisa, eu vou colocar um using aqui, ó. Using system.data.sqlite, ó. Lembra que nós instalamos? Pronto. Estou falando para a minha classe, né? DAO Agenda, que ela vai poder utilizar tudo que tem dentro aqui dessa biblioteca, que foi a que nós acabamos de instalar lá no pacotinho, tá? E agora, dentro do nosso DAO Agenda, pessoal, o que nós vamos colocar? Eu vou colocar aqui dentro um dado público, só para ficar fácil para a gente, estático. Palavrinha estático, para quem não lembra, significa o quê? Que eu estou criando algo que vai pertencer à classe, tá? E não a um objeto criado a partir dessa classe. E aqui eu vou chamar, primeiro ele vai ser do tipo string, esse dado, e vai se chamar de path, caminho. E o que eu vou colocar aqui nesse caminho, pessoal? Ele vai armazenar o local onde você vai guardar os dados da sua aplicação, tá ok? O seu banco de dados. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, directory.get current directory. E eu vou falar o seguinte, ó, me traga o nome, o caminho de onde está rodando a minha aplicação, onde está o executável da minha aplicação. Então ele vai trazer esse caminho aí para mim. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e eu vou somar com o seguinte texto: banco.sqlite. Então eu vou falar o seguinte, ó, o path, qual é o caminho onde eu vou guardar os dados da minha agenda, o arquivo do meu banco de dados, vai ser no diretório corrente da aplicação onde está o executável, seguido do nome banco.sqlite, que é o nome do nosso arquivo. Pronto. Como é público, se você quiser alterar esse nome do arquivo do banco de dados e o caminho onde ele vai armazenar, fica fácil, é só você alterar na execução da sua aplicação em qualquer momento que você queira usar a classe DAO. Fechou? Além disso, nós vamos criar aqui um private. Vamos criar aqui um private static também da nossa classe, vai pertencer à classe, um SQLite connection,
que vai ser a nossa conexão. E aqui eu vou chamar de SQLite Connection. Pronto, tá aí o nomezinho dele, beleza? Que é quem eu vou utilizar para trabalhar com o meu banco de dados do tipo SQLite. Fechou? Maravilha. E agora nós vamos criar aqui, pessoal, os métodos que nós vamos implementar na nossa agenda. Então, primeiro eu só vou criar os métodos sem conteúdo para nós sabermos o que vai ter dentro da nossa classe DAO Agenda, e depois nós vamos vir e vamos implementar cada método desse, tá ok? Primeiro método, pessoal, que eu vou criar aqui, ó, vai ser o que? Vai ser um private static SQLite connection, tá? Que do tipo DB connection. Cadê? DB connection. Ou melhor dizendo, né? O meu método aqui, ele é do tipo SQLite connection e o nome dele é DB connection. Esse método, pessoal, vai servir para quê? Ele vai servir para criar a conexão com o nosso banco de dados. Então ele vai falar assim, ó, eu quero trabalhar com aquele arquivo SQLite e eu quero abrir ele, vou trabalhar com ele. Ah, Dani, está em vermelhinho aqui. Perfeito, pessoal, não se preocupem. Por quê? Porque ele precisa de um return aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, return, só para testar, ó, um new SQLite connection, vocês vão ver que vai parar o erro, tá vendo? Ó? Mas não se preocupem que depois nós vamos implementar isso daqui. Vamos colocar só os nomes dos métodos que nós vamos utilizar e depois a gente retoma aqui a implementação. Beleza? Além desse método, nós vamos criar aqui um outro método que vai ser um public static criar banco SQLite. Então, aqui esse método vai servir para quê? Para criar o nosso banco de dados, tá ok? E ele vai retornar nada, void, não retorna nada. Então, tá aqui um outro método que nós vamos implementar futuramente. Nós vamos criar também um outro método aqui, ó, public static void, também não vai retornar nada. Criar tabela SQLite. Então, esse método aqui vai servir para quê? Para criar as tabelas do nosso banco de dados. Vou colocar até um S aqui, ó. Criar tabelas. Mas no caso só vai ter uma tabela, né? Vou tirar o S, vai, gente. Só tem uma. Caso você queira criar um banco que tenha mais de uma tabela, você coloca um S aqui para ficar bonitinho. Tranquilo? E aí, agora nós vamos implementar um outro método, ó, public static data table get contatos. E esse método vai servir para quê? Para eu pegar todos os contatos que estão armazenados no nosso banco de dados. Ele deu até um comando aqui, ó, return new data table, ó. Vou até colocar aqui só para assumir o erro. E aqui também, ó, só para assumir o erro, eu vou deixar o SQLite connection aqui ativo, ó. Beleza? Pronto, fechou. Além dele, qual nós vamos implementar também? Nós vamos implementar aqui um outro método, public static data table, data table não, é data table mesmo, perdão, data table get contato. Então imagine que você queira fazer uma busca, localizar um contato. Então aqui eu tenho um método que vai servir para isso. Vai me trazer um data table
Depois eu vou explicar o que é esse data table com maiores detalhes. E ele vai me trazer aqui os dados de um contato só. Tá ok? E maiores detalhes não, né? Mais detalhes. Get contato e aqui o código do contato, ó, int id. Eu quero os dados de qual contato? Do contato que tenha esse código aí. Beleza? E de novo eu tenho que ter um return aqui do tipo data table para parar o erro. Fechou? Maravilha. Então, olha só, pessoal, nós já estamos criando aqui todos os métodos que nós vamos precisar para trabalhar com os nossos dados. Primeiro método, conectar com o banco. Segundo método, criar um banco de dados caso não exista. Terceiro método, criar as tabelas do meu banco ou tabela do meu banco, caso elas não existam. Caso elas não tenham sido criadas, né? E aqui, pegar todos os contatos, pegar um contato apenas. Então, essa é a parte do localizar. E agora falta o quê? O inserir, o alterar e o excluir. Então, nós vamos criar também aqui os métodos para isso. Public, static, void, add. O que eu vou adicionar? Eu vou adicionar um contato. E aqui o meu contato que eu quero adicionar. Pronto, tá ali. Fechou? Além do add, eu vou colocar o que? O update, que vai ser a mesma coisa, só vou mudar aqui. Update. Pronto. Vou passar o contato que eu quero atualizar. E além do update, eu vou ter eu vou ter o delete, né? Então, eu vou pegar aqui, public static void delete. E para deletar, eu preciso apenas do ID do contato. Então, tá aqui, Maravilha. Fechou? Então, basicamente, pessoal, o que nós vamos ter que implementar nos nossos próximos encontros? Esses métodos que eu acabei de descrever aqui, o cabeçalho de cada um deles, tá? Então, o primeiro método, o connection, conectar com o meu banco de dados. Segundo, criar meu banco. Terceiro, criar as tabelas do banco. Quarto, pegar todos os contatos. Quinto, pegar apenas um contato, adicionar um contato, atualizar um contato ou deletar um contato. Pronto, todas as operações básicas que eu posso executar em uma tabela de um banco de dados. Fechou? Então, pessoal, no nosso próximo encontro nós vamos fazer o quê? Nós vamos continuar a implementação da nossa classe DAO Agenda. Tá ok? Então, um grande abraço e até o próximo encontro.